Vamos ao primeiro vídeo da noite com Utopia, trazendo uma opinião ou uma constatação sobre a estranha fórmula de Tim Burton. Eu já aviso de antemão de que eu sou fangirl de Tim Burton a vida inteira. Inteira. Então, cuidado com o que você vai dizer aqui, cara, Utopia. Defenderei com ossos e coisas. Quando alguém pensa no Tim E você tem que ficar do meu lado. Não, pra você não ficar leve. Ah, ora pois. Tá do meu lado. Isso aí. Burton, com certeza a primeira coisa que vem na cabeça dessa pessoa é a estética visual que ele usava para contar todas as suas histórias. Essa estética era tão única que até tinha um próprio nome, Burtonesque. O Burtonesque era Burtonesque? Que nome! essa mistura doida de steampunk, gótico, expressionismo alemão e, claro, as maluquices da cabeça do próprio Tim Burton. E ela fazia com que tudo que o Tim tocasse se tornasse de alguma forma um pouco mais melancólico, um pouco mais sombrio. Dava pra notar isso bem fácil em qualquer adaptação de uma história já consolidada. Se era do Tim Burton, você sabia que ia, no mínimo, ser bem mais estranho do que o normal. Se eu coloco os dois filmes da Fantástica Fábrica de Chocolate... bem mais estranho que o normal é sacanagem, né, também. E, cara, se tem uma pessoa de que tá sempre acompanhando a existência do Tim Burton e é uma dupla excelente, é o Tim Burton com o Johnny Depp. Nossa, sempre dá certo. Lado do outro, você nota que as cores são mais cinzas, a atmosfera é mais gelada, o maquinário é mais característico. E isso porque a gente tá falando de uma história original do Roald Dahl, o cara que escreveu Matilda, o cara que escreveu o fantástico Senhor Raposa. Só que, por mais que cores frias e tons góticos sejam realmente parte considerável da estética burtoniana, elas não eram as únicas coisas. Existia, entre aspas, um terceiro fator, uma outra característica. Até porque, se você prestar atenção na história original da Fantástica Fábrica, você percebe que o Willy Wonka era quase que um líder perfeito. Era um ser sobre-humano que servia como uma extensão da sua própria fábrica. Ele era doido porque a fábrica era doida. Ele era incrível pelo mesmo motivo. Tudo nele era colorido, mágico e encantador. As pessoas durante todo o filme se fascinam por... Pra mim, na verdade, esse primeiro Willy Wonka era muito esquisito e tinha uma vibe muito psicopata. O segundo também, mas era mais sociopata. Aquela pessoa, porque ele representa o que todo mundo queria ser. E claro, representa o que todo mundo queria ter também. Uma fantástica... Gosto muito dos filmes dele. Oh, nossa senhora, eu sou fangirl demais. Fábrica de chocolates. Já o personagem do Tim Burton, digamos que era muito mais Willy do que o Wonka. Ele ainda é o ser sobre-humano que criou uma fábrica mágica de chocolates geniais. Mas agora ele também é traumatizado. Ele não tem traquejo social. Ele não é respeitado pelas outras pessoas. E no fim do dia, esse cara é patético. E tudo isso por um motivo. Willy Wonka do Tim Burton tinha graves problemas familiares. Desde muito... Só que ele era muito mais humano. Muito cedo na sua vida, ele fugiu de casa para escapar do seu pai abusivo. E quando voltou buscando algum refúgio, esse mesmo pai já tinha abandonado ele, deixando então essa criança sozinha no mundo. Mostrando que mesmo sendo um grande gênio e mesmo sendo o maior chocolatier do mundo, algumas coisas como amor e carinho ainda são essenciais para todo mundo. Uma coisa engraçada é que tudo isso que eu contei pra vocês não tá no filme dos anos 70 e muito menos nos contos originais do Roald Dahl. Isso tudo foi algo criado pelo próprio Tim Burton. E na época que eu fiz um vídeo inteiramente focado nesses dois filmes do Wonka, eu não tinha percebido que, na verdade, esse não era um caso isolado. Assim como eu não tinha percebido que a estética burtonesca ia muito além só de um visual macabro. Ela também contava de formas simbólicas a própria vida do Tim Burton. E durante boa parte da sua carreira, esse tema de problemas familiares e de ser um outsider foi algo extremamente recorrente, praticamente virando uma fórmula, tanto nos seus filmes como em qualquer trabalho que ele fazia. É verdade, se parar pra pensar, realmente todos os personagens principais possuem a característica em comum de serem deslocados de suas próprias origens. Tipo, o Estranho Mundo de Jack conta a história do cara, do rei do horror, que não quer mais ser o rei do horror. Ele queria ser o rei do Natal. A noiva cadáver, ela estava deslocada porque ela era um ser não vivo. E o Victor, ele ficava deslocado onde ele estava por não estar morto. Então sempre teve essa dualidade.
Você tinha chegado, mas estava na sua old version. Justamente sobre isso? essa, entre aspas, fórmula que eu queria falar aqui nesse vídeo. E como Tim Burton, estranhamente, é muito mais interessante do que parece. Ele é, mano. Ele é. É ele falando bem, amém, Cada amém. vez mais difícil encontrar jogos realmente interessantes nos últimos tempos, né? Ainda mais encontrar algo que não custe preços exorbitantes. Meu Mas, Deus. às vezes, e só às vezes, a gente se depara com uma pérola aqui e ali. E o War Thunder, com certeza, é uma dessas pérolas. Cara, o que tá acontecendo que tá surgindo tanto jogo de tanquinho, velho? Desculpa, mas não é da minha alçada. E no Android. Obrigado ao pessoal do War Thunder por fazer isso tornar possível. E vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Edward Mão de Tesoura é comumente reconhecido como Frankenstein do Tim Burton, tanto pelos fãs quanto pelas próprias pessoas que trabalharam no filme. E isso acontece porque as duas histórias elas realmente têm paralelos muito parecidos, principalmente na óbvia relação entre a criatura e criador. O Edward é um ser vivo artificial concebido por um grande inventor. Nos estágios finais da sua criação, o velho homem que tinha o criado acabou morrendo, deixando assim o Edward incompleto, o que é simbolizado pelas mãos de tesoura. O lance é que, ironicamente, essas mesmas mãos de tesoura são o menor dos seus problemas. Isso porque a falta de um criador, ou melhor, a falta de uma figura paternal, fez do Edward um ser extremamente recluso. Desde a morte do seu pai, ele nunca saiu daquele seu grande castelo. Ele nunca conversou com ninguém. Ele nunca descobriu o que era viver de verdade. A história do filme se passa justamente nesse primeiro contato dele com a humanidade, e nessa busca de tentar se entender dentro desse mundo que era muito diferente do dele. Dá pra notar Ele tentando pegar um garfo é sacanagem, isso né? pelas próprias cores. O mundo do Edward não é nada parecido com o mundo real. E ao longo desse processo ele vai conquistando aquela vizinhança. Pelo menos era isso que ele achava. Porque no fim aquelas pessoas não gostavam exatamente dele, e sim do que ele fazia pra elas. Ele era um bom jardineiro, ele era um bom tosador, ele era um bom cabeleireiro. Mas ainda assim ele era diferente demais. Cabelo louro. Mas ainda assim ele era um estranho Edward Mão de Tesoura. Na história clássica da Mary Shelley, o monstro, ao perceber que se tornou odiado É porque ele é gótico. Nós meio Edward. pela sociedade, reflete o seu próprio criador nela. E assim, Quando falam Edward, muitos pensam em Crepúsculo. Eu penso em tesouros. se torna essa criatura completamente ressentida e raivosa. Isso porque o criador abandonou a criatura. Ele foi embora ao ver que o que ele tinha criado não era exatamente o que ele queria. Ele desistiu da sua criação. Já em Edward Mãos de Tesoura, o Tim quis dar uma ideia um pouco diferente. O criador não é mau. O criador não rejeita aquilo que ele criou. Pelo contrário, ele amava verdadeiramente a sua criação. E mesmo assim, o Edward, de uma forma ou de outra, é deixado sozinho no mundo antes da hora. Não por ódio, e sim pela própria natureza das coisas. Porém, mesmo sendo natural, a falta de uma figura paterna ainda assim afetou profundamente a sua vida. Ainda criou cicatrizes e traumas que eram bem evidentes durante toda a história, dando uma outra visão de um problema, de certa forma, bem parecido. Sim. E assim como muitos estudiosos acreditam em paralelos diretos entre a história da Mary Shelley e a sua relação com o seu próprio pai, William Godwin, um homem muito frio que rejeitou as decisões da própria filha durante boa parte da sua vida, também é fácil pensar que o Tim quis criar o seu próprio paralelo. Talvez com menos ódio, talvez com menos rancor, mas com um pouco de si ainda assim, mostrando... Nossa, ele novinho é bem diferente, mesmo né? não sendo humano, mesmo sendo completamente diferente, algumas coisas ainda são essenciais para todo mundo. What do I come to understand about you if I look at those films? That I'm a mess in some ways. I'm a mess não é o que tava escrito aqui na tela. That I got problems somehow. Meu Deus, Batman. O Batman do Tim Burton. Quem criticar é maluco. Se em Edward Mão de Tesoura nós vemos a criação sendo amada pelo seu criador, em Batman Returns o completo oposto acontece. O Pinguim é um dos personagens mais icônicos de todo o universo da DC, e um dos vilões mais famosos da franquia do Batman. Na sua história original, ele é só um cara super rico e ganancioso que quer fazer de tudo pra ter a maior quantidade de poder possível. O Pinguim nas HQs clássicas é um vilão bem unidimensional. Ele é mau porque sim.
Ele é mau porque todo mundo em Gotham City é meio pirado da cabeça. Porém, no Batman do Tim Burton, a história é completamente modificada. Aquele ser se torna o Pinguim porque quando ele nasceu, seus pais viram um bebê totalmente deformado, um filho simplesmente diferente. E ao verem essa criança toda esquisita, eles o rejeitam. E assim, no exato dia do Natal, ele é jogado vivo de uma ponte. A criança então é socorrida por pinguins que viviam debaixo do esgoto no zoológico de Gotham, e então se torna o pinguim que a gente conhece. O lance é que durante boa parte da história, a missão principal do pinguim não é matar ninguém ou conseguir algum tipo de poder. Não, a única coisa que ele quer na vida é se reencontrar com seus próprios pais e tentar de alguma forma entender por que deles teriam abandonado. Pouco tempo depois, ele encontra um cara chamado Max Schreck, um investidor que estava tentando Somebody once told me the world de is tudo para gonna provar a roll me. construção de uma grande usina elétrica, provavelmente para ganhar muito dinheiro. Porém, o prefeito da cidade de Gotham vetou essa ideia por achar desnecessário, afinal, energia não era um problema. E assim, esse mesmo Max começa a mobilizar um plano para tirar esse prefeito do seu posto e colocar uma pessoa que fizesse tudo o que ele quisesse, forjando então uma suposta história de redenção para o Pinguim, aonde ao salvar, entre aspas, o filho do prefeito, ele acaba se tornando um herói. O Pinguim então se torna amado por toda a cidade, finalmente deixando de ser o Pinguim e se tornando finalmente Oswald Cobblepot, um humano de verdade. Aqui em Batman Returns, assim como em Edward Mão de Tesoura, o verdadeiro vilão dessa história não é esse pobre coitado, e sim as pessoas no geral. Porque assim como o Edward, o Oswald é levado verdadeiramente a acreditar que ele é importante, que ele é querido, que ele é amado por todo mundo. Mas no fundo isso nunca foi verdade. Ele só era amado enquanto era útil, enquanto servia como bode expiatório para esse empresário maluco, e enquanto ele é... Isso... Eu acho que é por isso que eu gosto tanto das coisas do Tim Burton, porque... mostra esse tipo de realidade humana que a gente muitas vezes se nega a ver. Essa alegoria do, entre aspas, feio bonito pro povo. Tanto que quando o Batman usa de áudios falsos pra desmoralizar o Pinguim, as pessoas instantaneamente se viram contra ele, sem nem mesmo escutar o que ele tinha pra dizer. Porque assim que o feio bonito deixa de ter atitudes perfeitas, ele volta a ser só o feio que ninguém gostava, fazendo então com que ele abdicasse da humanidade que tinha ganhado e do seu nome de nascença e voltasse pro esgoto. Bem como o Edward abdicou das suas roupas e da sua nova família e voltou pro seu castelo. O Edward encontrou o amor na Kim e se redimiu, porque aprendeu a ser amado tanto pelo seu pai quanto pela sua nova família. Já o Pinguim morre após se tornar um vilão que sequestra crianças, porque nunca tinha aprendido o que era o amor de verdade, mostrando que mesmo sendo uma aberração e mesmo sendo completamente deformada, algumas coisas ainda são essenciais para todo mundo. Que ódio, bicho. Fato. Big Fish é talvez o filme mais bonito e maduro do Tim Burton, e de longe é o meu favorito. A história de Big Fish acompanha a relação parental entre o Edward... Putz, grilo, eu não vi Big Fish. Eu não conheço isso. Ah, cara, como assim? e o Will Bloom. Eu tô chorando porque eu tô de PTPM. Vem comigo, chora comigo. Me abraça. Um pai que sempre foi muito amado por todos e um filho que sempre se sentiu preso e abandonado na sombra desse mesmo pai. A ideia principal dessa história é que o Will sente que nunca conheceu seu pai de verdade, porque ele só contava histórias fantásticas. O Edward falava sobre gigantes, sobre cidades perfeitas, sobre bruxas, sobre... Ele tem alguma coisa com as pessoas chamadas Edward, não é? encantamentos, mas nunca falava sobre os próprios sentimentos, nunca falava sobre o próprio filho. E no seu leito de morte, o Will tenta uma última vez se conectar com essa pessoa, tenta uma última vez pedir pra ele finalmente contar a verdade, pra ele parar de mentir e parar de ficar inventando essas coisas malucas. Mas é aí que tá, o Edward não faz isso. O pai continua da forma que ele sempre foi, mesmo nos seus últimos momentos. E em boa parte do filme, a gente que tá vendo realmente fica com pena desse filho, porque ele só quer se conectar emocionalmente. Ele só quer se sentir presente ao lado de uma das pessoas mais importantes da sua vida.
O lance é que no final a gente descobre que o pai, ele nunca mentiu. Sendo verdade ou não, ele sempre contou tudo da exata forma que ele via. Ele apenas tinha uma forma única e diferente de enxergar o mundo. E naquele momento, o filho percebe que essa era a verdadeira forma que seu pai tinha de se comunicar emocionalmente. Ele não estava se distanciando e sim tentando se aproximar. Ele queria compartilhar aquilo não para se Mas aí também ele precisava fazer algumas coisas, né? Gabal pra deixar parecer mais claro especial. um pouquinho. E sim porque essa era a única maneira que ele sabia de se conectar com alguém. E assim, depois de tantas histórias, o pai finalmente pede ao seu filho para dar um final definitivo a todas elas. E o filho, pela primeira vez, cria uma história fantástica junto do seu pai, fazendo com que eles finalmente se entendam e fazendo com que tudo se resolva. O que se torna praticamente um alívio dentro das histórias paternais do Tim, porque na maioria delas, a culpa era sempre das outras pessoas. A criação sempre foi ingênua demais para ser culpada, criança demais, indefesa demais. Mas aqui a responsabilidade, pela primeira vez, também cai sobre os ombros do próprio filho. E pela primeira vez é o pai que se torna essa figura mítica mal compreendida. É ele que conta as histórias doidas, enquanto é o filho que busca por racionalidade. E é o filho que escolhe recusar a verdade do pai. Não porque o pai é um mentiroso, e sim porque ele, no fundo, se sente pequeno perto dele. E não só pequeno, como também sozinho. E assim, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas o Tim Burton se tornou pai pela primeira vez no mesmo ano que Big Fish saiu. E filho, assim como filmes, são coisas normalmente planejadas. Então talvez exista algum... Não são, não. Não são, não. Oh, meu querido, não são, não. Uma intenção mais madura dentro disso tudo. Uma vontade de entender para além de criticar. O que eu verdadeiramente acho muito bonito. E recomendo Big Fish a todo mundo que nunca viu. Tem criança por aí, um monte de criança sendo chamada de maldita João Pex, parceiro. É uma daquelas pérolas que às vezes a gente deixa passar por ter outros filmes mais famosos do diretor. Mas vale muito a pena. Prometo. Eu quero ver o Tim Burton, por mais que tenha ficado mundialmente conhecido pelas suas direções do cinema, ele nunca se limitou a isso. Na verdade, boa parte da sua carreira foi como ilustrador. E em 1997, ele lançou uma coletânea de pequenas histórias chamada de O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra e Outros Contos, onde ele escrevia e ilustrava o livro todo. E assim como o título sugere, dentro dessa coletânea tinha a história do Pequeno Menino Ostra. Uma história que estranhamente conversa muito com os seus próprios filmes. E vocês vão entender o que eu tô falando. Como Nas que é essa dunas história? ele fez o pedido. Perto do mar se casaram. A ceia da primeira noite foi espetacular. Um cozido de frutos do mar. Enquanto ele comia um caranguejo, ela ia alimentando um desejo. E o desejo virou realidade. Ela teve um bebê. Mas era humano o menino? Bem, isso não se... Eu acho que ele não comia um caranguejo pra isso acontecer, não. Eu acho que foi outro fruto do mar que esse maluco tava comendo. sabe. Das mãos, dos pés, os dedos eram 10. Tinha tubos, tinha olhos. Podia ouvir e perceber. Mas normal ele era? Isso já não dava pra dizer. Para os pais, uma praga, um desespero. O começo de todos os pesadelos. A história do conto continua bem como você imagina. Os pais rejeitam a criança defeituosa porque ela era diferente demais. E as pessoas, no geral, zoavam e tiravam sarro do garoto porque ele não era humano. Caraca, e no o tamanho final, da cabeça um fim dele. trágico. O pai percebe que com todo esse estresse de criar essa criança indesejada, ele já não consegue se deitar com a sua própria mulher. E assim o médico dá pra ele uma solução: comer ostras. E assim, o pai mata o pequeno menino ostra simplesmente por egoísmo e desgosto. Menino esse que teve uma lápide feita de qualquer jeito próxima do mar e que rapidamente já foi apagada por conta da maré. Menino esse que nunca foi amado, simplesmente por ser diferente demais. Eu quis trazer esse conto justamente para deixar claro que toda essa ideia de abandono parental ou de nascer diferente não era algo das histórias que ele adaptava, era algo que ele realmente sentia vontade de colocar dentro das suas próprias criações. Era um espelho da forma que ele se sentia com seus próprios pais e da forma que ele se sentia no mundo como um todo. Tanto o Pinguim, o Edward, o Willy e, claro, o menino Ostra se tornam no fim do dia um reflexo, se tornam personificações simbólicas do próprio Tim Burton. I grew up watching sort of fantasy films that were always
seemingly things that weren't real in a way, but that always spoke to me. So I've always been fascinated by things that are fantasy, but you try to tap into some sort of real feeling with it. And you know, I've been lucky to make movies because I feel like I get to work out all of my psychological problems. Uma coisa engraçada nisso tudo é que muitas pessoas verdadeiramente não gostam desse estilo Burtonesque. Existe uma vasta... São filhos de uma... Olha, eu gosto de filme com drama dark, mas os filmes dele parecem meio forçados, as histórias não me pegam, os filtros cinza frio que ele usa em alguns filmes, deixa tudo sombrinho, sem graça, que está difícil de eu ver assistir. Ah, toma no seu... pobre de espírito. Esta discussão na internet de pessoas que acham tudo isso muito brega, muito caricato, muito idiota. Porém, por incrível que pareça... Faça seus filmes, então. Se vocês não gostam, faz o filme, hein? Faz o melhor. Eu vejo de uma forma completamente diferente. Eu sempre valorizei muito aqueles artistas que se colocavam dentro das suas próprias obras. Afinal, a arte também é sobre se expressar, sobre querer contar uma história, sobre querer mostrar um lado próprio. Seja ele bonito ou seja ele meio fora do padrão. Então sempre que alguém não tem medo de mostrar essa intimidade, de se espelhar dentro de algo, mesmo que seja mal visto pelas pessoas, essa pessoa acaba ganhando o meu respeito. E tudo bem se os filmes dele não têm um roteiro mais complexo ou a história mais envolvente. O que importa é que tudo aqui... Não, eles têm histórias muito envolventes. É muito honesto. E pro bem ou pro mal, tudo aquilo definitivamente Beetlejuice. É muito Tim Burton também. Beetlejuice é muito bom. Onde a coisa que mais a gente tá perdendo é a autenticidade e o carinho, onde hoje em dia uma enxurrada de coisa por IA completamente sem alma tá sendo feita a rodo, não dá pra dizer que essas não são qualidades bem visíveis no trabalho dele. Isso definitivamente não dá pra negar. Enfim, eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso aqui no YouTube, e eu aceito se vocês acharem que eu tô viajando também. Pelo menos pra mim faz sentido e pra mim é bem bonito. Então, sei lá, eu acho que é isso que importa. Se vocês gostaram desse vídeo, eu queria muito saber a opinião de vocês. Porque por mais que eu tenha falado de 5 obras do Tim, de longe faltaram dezenas de outras que poderiam entrar nessa conversa. Então, se eu... cara, nossa, você tinha que falar do Estranho Mundo de Jack. Por favor, mano, por favor. Então quer dizer que se eu não tenho pai, eu sou um filme do Tim Burton. É muito bom tudo que ele faz. Todas as obras que ele já fez conectaram muito comigo. Devo me preocupar? Mas sei lá, eu gosto muito. Eu sempre gostei bastante. Eu quero que ele fale sobre Fantástica... Fantástica. O Estranho Mundo de Jack, Noiva Cadáver. Nossa Senhora. Seria ótimo. Você que gosta dele e pensou em mais alguma, sinta-se livre para falar aqui embaixo e continuar essa discussão para além desse vídeo. Se puderem também deixar um like, me ajudaria muito. Vou pensar, eu vou falar depois.